Quem poderia fazer a prece de início para nós, por gentileza? Vamos lá, Rogério. Vamos. Vamos Em lá. nome de Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai Celeste, nosso Pai Celestial, que é soberanamente justo e bom, que é imparcial. Eu gostaria de pedir a autorização para nós iniciarmos o estudo dessa noite, de segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Gostaria de pedir a presença dos nossos amigos espirituais, os nossos mentores espirituais, da espiritualidade maior, os nossos mentores espirituais do plano espiritual. Gostaria de contar com a presença de todos os mentores, nos auxiliando, nos ajudando, nos amparando, nos assistindo para esse estudo, a fim de que nós tenhamos o nosso coração aberto, a fim de que nós tenhamos o nosso cérebro aberto, a nossa mente aberta, para que nós possamos absorver o máximo de informações sobre o livro dos médiuns. E que assim seja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim Amém. seja. Muito bem, meus queridos. Então, hoje nós iniciamos aqui os itens 29 a 34 do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, né? São itens um pouco diferentes, porque eles tratam, essa segunda parte aqui, desse capítulo, do capítulo 31, eles tratam sobre comunicações apócrifas. Essa palavra apócrifa, o que será que ela significa? Em âmbito religioso, porque ela tem outros significados, mas o que nos interessa hoje é entender o significado da palavra apócrifo para a doutrina espírita, tá? Por quê? Porque nós estamos no âmbito religioso, analisando essa questão de uma mensagem ser ou não autêntica, a partir da comparação entre o nome de quem proferiu aquela mensagem e o seu conteúdo, né? Então, a palavra apócrifa, para o nosso estudo, e o significado que Kardec utiliza essa palavra apócrifo é aquilo que não foi reconhecido como devidamente inspirado, o que é considerado falso, ou que não é do autor a que se atribui. Tá? Vocês já ouviram falar, por exemplo, dos evangelhos apócrifos? O que são os evangelhos apócrifos? São achados que estariam em posse do Vaticano, né? E que um ou outro seria atribuível ao próprio Cristo, mas que isto é negado pela Igreja por considerar um evangelho apócrifo, ou seja, falso, né? Por não considerar que aqueles ditos efetivamente pudessem ser atribuídos ao próprio Cristo. Então, essa é a ideia, não vou entrar no porquê disso, mas essa é a ideia da palavra apócrifo. Então, é aquilo que é falso, aquilo que, embora esteja atribuído a alguém, não se pode dizer que foi verdadeiramente produzido por aquele alguém, aquele conteúdo. Então, é exatamente isso, né? Qual a definição de comunicações apócrifas? São comunicações falsas ou duvidosas, que se apresentam assinadas por nomes respeitáveis.
Algumas são absurdas e facilmente identificáveis. Outras são mais sutis, misturando erros com verdades. E aqui a importância do discernimento a partir por aquela pessoa que está analisando aquelas comunicações. Porque nem tudo que vem do mundo espiritual é autêntico. Isso nós já tratamos ao longo de toda a obra, né? Há casos em que o espírito se identifica, diz que é determinada ou foi determinada pessoa, e que, a partir da análise do conteúdo, se percebe que não pode ter sido aquele espírito que ditou aquela comunicação, que produziu aquela comunicação. Então, as comunicações apócrifas, elas representam um desafio muito grande e constante no meio espírita, exigindo estudo, discernimento e análise criteriosa para separar o que é autêntico do que é falso, independentemente do nome que as assina. É isso que nós vamos analisar hoje. Como fazer uma análise crítica, nós vamos estudar isso hoje. Como fazer uma análise crítica daquele texto, para que nós construamos dentro de nós a certeza ou a dúvida se aquele texto foi efetivamente produzido e ditado por aquele espírito que o assina. É essa a ideia desses próximos itens. Tá? E nós começamos com uma comunicação falsa de Vicente de Paulo. Aqui, a ideia é que a gente extraia, até em função do tempo que nós temos, que não é grande, que nós façamos um resumo dos textos, né? Que é essa forma pela qual eu e a Ana apresentamos para vocês. Mas uma ou outra mensagem vai ser interessante a gente ler para que a gente perceba as diferenças. Então, tem duas mensagens de Vicente de Paulo e nós vamos ler essas duas mensagens para compará-las. Qual é a falsa? Para a gente analisar o seguinte: ouvindo esse texto, dá para a gente entender o porquê ele seria um texto falso? Então vamos lá. Essa é a primeira mensagem dele. Ela não é longa, tá? Então eu vou ler aqui rapidinho para a gente poder fazer a comparação com a outra. A criação perpétua e incessante do mundo é, para Deus, como gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus não há número, do mesmo modo que não há tempo. Eis porque centenas ou milhares não são, para ele, mais nem menos uns do que outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos, e que, cada segundo da criação, vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada nem suspensão nesse movimento perpétuo, nessa grande felicidade incessante que fecunda a terra e o céu. Do mundo não se conhece mais do que uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitudes onde o homem ainda não chegou a penetrar. O que significam esses calores de torrar e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Julgais com simplicidade haver chegado ao limite do vosso mundo, quando não podeis mais avançar do que os insignificantes meios de que dispondes? Poderíeis, então, medir exatamente o vosso planeta? Não creiais nisso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições más, todas as vossas leis más, ações e existências, há um limite que vos detém aqui e ali, e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio fez. Não,
Não conheceis esse mundo a que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas dessa comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que se vai alargar o círculo da vossa terra conhecida. E quando toda a imprensa cantar essa hosana em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amais a Deus e que procurais a sua voz, o tereis sabido antes daqueles mesmos que darão nome à nova terra. Então, Kardec traz uma avaliação, né? Ele traz uma nota analisando o porquê ele entende que essa mensagem seria falsa, atribuída a São Vicente de Paulo, né? Mas que seria falsa. Por que Kardec assim entende? Então fala sobre criação perpétua, felicidade divina e descoberta de novos continentes habitados. Qual é o erro fundamental, segundo aqui a análise de Kardec? Afirma que há mais lugares ignorados do que conhecidos na Terra e que um novo continente será descoberto. Qual o problema doutrinário dessa mensagem, sob a ótica de Kardec? Sugere que Deus oculta terras dos homens para protegê-las das más instituições. Então, para um espírito superior, demonstra profunda ignorância geográfica. Essa comunicação exemplifica como erros factuais grosseiros podem desmascarar comunicações apócrifas, mesmo quando assinadas por nomes respeitáveis como São Vicente de Paulo. Né? E aí, nós temos a mensagem seguinte, que é interessante para que a gente possa fazer o contraponto e tentar perceber, a partir dos textos de uma e de outra mensagem, a diferença de conteúdo entre essas mensagens. Vamos lá. A próxima. Meus filhos, o nosso mundo material e o mundo espiritual, que bem poucos ainda conhecem, formam como que os dois pratos da balança perpétua. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir o do bem, que se ha visto o mal reinar soberanamente na terra. Desde séculos, é sempre a mesma queixa que se desprende da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Alguns há mesmo que vão até a negação da existência de Deus. Vedes tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto da lama. Todos os mais chocantes contrastes que vos deveriam provar. A vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem a falta? Eis o que é preciso pesquisar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se. Pois bem, malgrado essa dominação do mal sobre o bem, por vossa culpa, porque não vedes o resto e direto pela linha traçada por Deus? Vedes as estações se desarranjarem? Os calores e os frios se chocarem inconsideradamente? A luz do sol esquecer-se de iluminar a terra esquecer em seu seio as sementes que o homem aí depositou? Vedes a sensação dos 1000 milagres perpétuos que se produzem sobre nossos olhos, desde o nascimento do arbusto até o nascimento da criança, o homem futuro? Mas tudo vai bem do lado de Deus, tudo vai mal do lado do homem. Qual o remédio para isto? É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé e da consciência. Esta mensagem Kardec considera que é sim
autêntica e que pode, sim, ser reconhecida como uma mensagem ditada por Vicente de Paulo. Ele fala sobre o equilíbrio entre o mundo material e espiritual, analisa a predominância do mal por culpa do ser humano, né? E propõe uma solução, que é aproximar-se de Deus, amar-se, unir-se e seguir a consciência. Linguagem digna, ideias justas e profundas, bem diferente até do texto da mensagem anterior, né? Quando vocês fizerem o estudo, voltem e leiam a mensagem anterior e comparem a fluidez do texto, a clareza das ideias, é bastante diferente, né? Então, essa comunicação demonstra a diferença de qualidade entre uma mensagem autêntica e uma apócrifa, mostrando profundidade filosófica e elevação moral compatíveis com São Vicente de Paulo. Então, essa é a ideia, né? A ideia é que nós possamos, Kardec nos orienta, aqui nesse capítulo, nesses itens, como fazer a análise mais profunda de um texto, para saber se nós podemos considerar aquele texto autêntico ou não em relação ao espírito que o assina. Em tempos de WhatsApp, isso é muito, muito adequado e muito propício para nós. Por quê? Porque nós recebemos direto mensagens que são de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de André Luiz, e que teriam sido recebidas aqui ou ali. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos analisar com critério. E essa é a beleza do Espiritismo. A doutrina espírita, ela atribui a cada um a possibilidade de elaborar dentro de si uma certeza, se considera aquela mensagem autêntica ou não. Né? E olha que bacana, se eu tiver alguma dúvida, se eu perceber ali que há algum aspecto citado na mensagem e que talvez não esteja de acordo com os ensinamentos mais elevados e profundos do Cristo, de Kardec, né, da doutrina espírita, né, de toda a organização que Kardec fez desses ensinamentos, o que eu faço? Eu não passo à frente. Né? Eu vou criticar aquela mensagem? Não, simplesmente não passo à frente. É só isso. Mas a gente precisa fazer essa análise bastante criteriosa. Bem, já no item 31, Kardec também traz aqui uma mensagem que ele considerou que não pode ser atribuída a Napoleão. Diz assim: vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre, por lhe consolidar a base. Então, podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sob o nosso estandarte. Muitos céticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. Ide, filhos, marchai com o coração elevado, cheio de fé. O caminho que percorreis é belo, não esmoreçais. Segui sempre a linha reta, servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos. Não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão de fé. A crença, a fraternidade e a união, tais as vossas armas. Com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo. Reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e sua metralha.
Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Kardec considera que essa mensagem, o conteúdo dela, faz exortação aos espíritas para a união e perseverança na causa. Mas ele vê na mensagem uma linguagem exagerada e burlesca, né? Ou seja, com uma linguagem zombeteira, que, segundo ele, seria contrária ao estilo conciso e o modo direto e objetivo de Napoleão. Napoleão era grave e sério, não dava discursos prolixos. Então, a provável origem que Kardec cita, né, nessa nota, é que seria de algum espírito, de um espírito de algum soldado chamado Napoleão. A análise do estilo e da personalidade histórica do suposto comunicante é fundamental para identificar comunicações apócrifas, pois os espíritos mantêm suas características essenciais. Isso aqui é muito importante. Não, nós já vimos isso, né, e sabemos disso, que não é porque a pessoa desencarna que ela muda a personalidade dela de forma imediata, né? Ela mantém as características principais aqui que em vida ela ostentava. Claro que depois de um tempo isso pode mudar em função do conhecimento das experiências anteriores. Mas num primeiro momento, aquela pessoa vai se fazer conhecida por nós do modo pelo qual ele agia aqui na Terra, e não de uma forma muito diferente, né, do seu conteúdo de quando estava na sua experiência reencarnatória. E aí Kardec traz uma segunda falsa comunicação que ele entende de Vicente de Paulo, que é bem curtinho aqui. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem, e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se muda de religião, cai-se na inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, pequeno exército nosso. Ide e não temais. Só um pouquinho. Queijo em cima da mesa e come também. Onde que tem o molho? Ele sabe. Então ele fala aqui, né? Ide, pequeno exército nosso. Ide e não temais as balas inimigas. As que vos hão de matar ainda não foram feitas, se estiverdes sempre, do fundo do coração, na senda do Senhor. Isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Então, assim, é muito interessante porque ele usa uma linguagem militar aqui, né? Vicente de Paula. Ele menciona balas inimigas e pequenos exércitos. Aí fica fácil entender que, de fato, não tem muito a ver com ele, né? Ideias sem conexões lógicas e sem profundidade. É provavelmente o mesmo espírito que se fez passar por Napoleão. Essa comunicação, ela reforça a importância de analisar a coerência interna das mensagens e sua compatibilidade com o suposto comunicante, revelando a ação de um mesmo espírito mistificador, pela análise de Kardec. E as mensagens que são atribuídas a Jesus, será que podem efetivamente serem consideradas como verdadeiras? Vamos ler uma aqui. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas, segui-me no caminho da Judéia,
Segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos agora. Vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estáis prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu, pela fé, os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houveres derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nessa esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar, senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida, que não poderá jamais acabar. Amai-vos, como eu vos amei. E como vos amo ainda, irmãos. Coragem, irmãos. Eu vos abençoo. No céu vos amparo. Tem uma outra aqui também, que é bem curtinha. Nestas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Ó, de que alegria me sinto inundado, vendo-vos a vós, continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim, outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos da humanidade, por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício, grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produziu frutos. Meu martírio vos provou. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede bendito vós, que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Então, qual é a análise que Kardec faz dessas mensagens que são atribuídas a Jesus? Exortações aos cristãos e espíritas com linguagem empolada, ou seja, uma linguagem pretensiosa, enfática e rebuscada. Incompatibilidade com Jesus. O Cristo nunca usou linguagem rebuscada ou pretensiosa. Mesmo tom, padrão identificado, mesmo tom familiar, expressões repetidas. Ide, filhos. Então, a simplicidade e a humildade da linguagem de Jesus contrastam drasticamente com essas comunicações rebuscadas, exageradas, evidenciando sua falsidade e ação do mesmo espírito mistificador em todo o círculo. Aqui é interessante a gente também notar, eu infelizmente não tive tempo para pesquisar em que obra eu li isso, eu não me recordo, mas eu posso trazer essa informação em outro momento, e talvez a Ana Carolina possa nos auxiliar, mas sobre a questão que no plano espiritual, vamos imaginar o seguinte, nas colônias espirituais que orbitam a Terra, podemos pegar qualquer uma, Nosso Lar e tantas outras, né, de que nós temos notícias aqui próximos da Terra. Alvorada Nova, Céu Azul e por aí vai. Nessas cidades espirituais, que são, às vezes, uma cidade-hospital, né, são pontos de parada ali, onde os espíritos são atendidos até que eles possam ascender a orbes superiores, dos quais nós temos quase nenhuma informação.
A informação que nós temos, trazida por Emmanuel, por André Luiz e pelos espíritos que se dirigem a nós, pela mediunidade do Chico e do Divaldo, normalmente vai até ali, até essas colônias espirituais, até essas cidades que estão mais próximas da Terra. Por exemplo, no livro, né, No Nosso Lar, a mãe de André Luiz, ela reside em esfera superior, né? Ela está ali morando em uma esfera superior e ela vem até o nosso lar. E tem até um momento interessante no livro em que André Luiz, em sonho, se encontra com a sua mãe nesse local. Isso é muito interessante, né? Como é que o espírito se desdobra num sonho? Isso é algo muito, muito bacana de ser estudado. Mas não é o caso agora. O fato é que, nestas cidades espirituais, é muito comum que espíritos de orbes mais elevados, quando precisam se comunicar com os integrantes dessas colônias, eles utilizam também médiums, espíritos que residem ali, que são médiums, que estão ali naquela colônia espiritual, e são médiums. E através da mediunidade desses espíritos, estes espíritos que se encontram em orbe superior, se manifestam ali naquela cidade espiritual. Então, eu fico pensando o seguinte: se estes espíritos, para se manifestarem nestas cidades, precisam de médium, será que Jesus proferiria uma mensagem por intermédio de um médium aqui na Terra diretamente? Me parece que não. Né? Quem na Terra estaria apto a receber uma comunicação do próprio Cristo? Nós não temos nem notícia de que Chico Xavier, que foi, sem dúvida nenhuma, o maior médium que já passou pela Terra, né, depois do Cristo, ele não teve essa... Imagino até que, se o próprio Cristo aparecesse para ele e ditasse uma mensagem, desse uma ordem para ele, capaz de ele falar assim: não, eu não vou fazer isso porque eu não acredito que seja o Cristo. Né? Então, dificilmente que essas mensagens que foram atribuídas a Jesus fossem efetivamente ditadas por ele. E teve também um bispo, um teólogo, um orador e escritor francês, chamado Bossuet, que aqui no item 34, ele traz também uma mensagem. E vamos ver o que Kardec entende dessa mensagem, se ela é ou não verdadeira. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante, para saber se ela é verdadeira ou não. Bossuet teria dito assim: como é bela a natureza, como é prudente a providência na sua previdência. Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. A menor nuvem, ao menor atraso nas vossas previsões, vós vos lamentais. Sabeis, impacientes duvidadores, que nada acontece sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada homens de temores hipócritas. Todas as vossas previsões do ano mal para as vossas colheitas. Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro, para os impelir à previdência. E vede como grandes são os meios para dar a última demão aos vossos temores intencionalmente espalhados, e que as mais das vezes ocultam pensamentos ávidos, antes que uma ideia de cauteloso aprovisionamento, inspirado por um sentimento de humanidade a favor dos pequenos. Vede as relações de nações
Há nações que daí resultarão. Vede que transações deverão efetuar-se. Quantos meios virão concorrer e reprimir os vossos temores? Pois, como sabeis, tudo se encadeia. Por isso, grandes e pequenos virão a obra. É um texto muito empolado, né? É um texto muito confuso. Então, não vedes já em todo esse movimento uma fonte de certo bem-estar para a classe mais trabalhadora dos estados? Classe verdadeiramente interessante, que vós, os grandes, os onipotentes dessa terra, considerais gente tosquiável à vontade, criada para as vossas satisfações? Ora bem, o que acontece depois de todo esse vai e vem de um polo ao outro? É que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento de seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas sementeiras. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça meditava sobre a escassez. E, malgrado vós, os pequenos poderão viver, e, sem suspeitar disto, fostes, a vosso malgrado, causa de uma abundância. Entretanto, sucede, Deus o permite algumas vezes, que os maus tenham êxito em seus projetos cúpidos, mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos. É a providência, é a previdência humana que ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza. É a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar, que devem supor com resignação. Quanto aos que, por cálculo, aproveitam dos desastres, crede-eu, serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande na sua clemente, demasiado bom para com a vossa ingratidão. Deus, em seus desígnios, é impenetrável. Então, o que Kardec fez? Kardec provavelmente ficou na dúvida, né, sobre a autenticidade dessa mensagem, e que, embora a gente perceba que não é uma leitura fluida, não é um texto muito organizado, é um texto confuso, que ele submeteu esta mensagem à investigação da Sociedade Espírita de Paris. São Luís, que está na coordenação, né, da doutrina espírita, confirma que não foi o Bossuet, mas outro espírito. E que a motivação desse espírito era o desejo de ser lembrado usando o prestígio de um grande nome. Essa comunicação demonstra que mesmo mensagens de bom conteúdo podem ser apócrifas, evidenciando a necessidade de verificação constante e a existência de espíritos que usam nomes ilustres para dar credibilidade às suas comunicações. Isso é muito comum acontecer. Porque se o espírito, às vezes, por não ter sido conhecido na Terra, ele pode querer se passar por alguém que foi conhecido. E daí o desafio de analisar se aquele conteúdo é ou não atribuível àquele espírito. Aqui, nesse caso, Kardec teve o cuidado, né, o zelo de submeter essa mensagem ao crivo, à análise da Sociedade Espírita de Paris, e obteve de São Luís a confirmação que não foi esse bispo, né, esse teólogo, orador e escritor que proferiu essa mensagem. Mas a gente pode perceber como é difícil, né, a gente lê um texto e, a partir daquele texto, concluir se é ou não aquele espírito. Isso exige o quê? Isso exige muito estudo, isso exige um conhecimento, não só da doutrina, mas também dos princípios cristãos, que foram ratificados, né, pela doutrina espírita. Então, nós precisamos, por isso que o nosso estudo ele é muito importante. Por isso que, a partir do momento que a gente se culturaliza
quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se intera de ideias doutrinárias, ideias cristãs, ideias e dos valores sobre os quais se fundam a doutrina cristã e espírita, mais facilidade nós vamos fazer essa análise crítica. Nós teremos mais chances de ser bem-sucedidos nessa análise para saber se aquela mensagem é ou não aquele espírito que está dizendo, que está assinando a mensagem. Então, quais são os critérios para a identificação de comunicações falsas? Nós vimos até aqui. Primeiro, análise de conteúdo, né? Verificar coerência, profundidade e veracidade das informações. O estilo e a linguagem também são imprescindíveis. Vocês percebiam que quando a mensagem é verdadeira, a leitura é mais agradável. Quando a mensagem não é verdadeira, ou seja, quando ela é apócrifa, é chato, é ruim, não flui o texto, né? Então, por quê? Porque o estilo e a linguagem não são compatíveis com a personalidade histórica do que ele comunicamos. Padrões suspeitos, repetição de expressões, tom familiar idêntico, quando a mensagem, né? Nós lemos ali que supostamente foi atribuída a Jesus. Falta de questionamento. Círculos que aceitam tudo sem verificação são mais vulneráveis. Importância das perguntas. Questionamentos lógicos e insistentes podem desmascarar mistificadores. Então, a identificação de comunicações apócrifas exige método, conhecimento e coragem para questionar, sendo essencial não aceitar passivamente tudo o que vem do mundo espiritual. Muito bem. Então, só para a gente relembrar, né, o que nós analisamos em cada um dos itens, no item 29, eu só vou pedir licença para vocês um minutinho, só para interromper aqui, 10 segundinhos eu retorno, só um pouquinho. Vocês estão desconcentrando. Pronto. Então, retomando aí as ideias que nós analisamos em cada um desses itens, no item 29, os erros geográficos grosseiros desmascararam a falsa comunicação de Vicente de Paulo sobre continentes inexistentes. Já no item 30, a autêntica comunicação do mesmo espírito mostrou profundidade filosófica e elevação moral, contrastando com o anterior. E a profundidade filosófica no sentido de demonstrar, né, qual a relação existente entre o plano material e o plano espiritual, e também mostra a elevação moral a partir do momento que indica um caminho, uma solução para o que ele está trazendo aqui. No item 31, então, a verbosidade inadequada revelou que não era Napoleão, mas provavelmente um soldado de mesmo nome, ou outro espírito qualquer, né? Qualquer no sentido assim, não necessariamente talvez um soldado. Kardec chega a essa conclusão de que eram soldados. Pode ser ou pode não ser. No item 32, nós temos ali pensamentos confusos e linguagem militar inadequada confirmam a ação do mesmo mistificador. No item 33, nós temos a linguagem empolada e pretensiosa, que contrastou com a simplicidade característica de Jesus.
É uma linguagem rebuscada, uma linguagem também pretensiosa, que não era própria do próprio Cristo, não era própria do Cristo. E no item 34, mesmo uma comunicação de bom conteúdo pode ser apócrifa, como revelou a investigação sobre Bossuet. Mas mesmo essa comunicação aqui do Bossuet, muito embora o conteúdo possa ser, possa estar de acordo, né, com ideias superiores, mas se vocês voltarem e lerem esta mensagem, vocês vão perceber como o texto não flui, como não é um texto de leitura fluida, agradável, cadenciada, com ideias claras. Então, ali fica claro que não foi o escritor, o orador e o filósofo que escreveu. E também essa mensagem de Bossuet, por conta da dúvida de Kardec, que foi submetida, né, à análise da Sociedade Espírita de Paris, tendo obtido aí a certidão negativa do próprio São Luís a respeito de ser ou não Bossuet o seu autor, que ele confirmou que não era. Né? Então, nós concluímos o quê? Que o estudo das comunicações apócrifas nos ensina que o discernimento é fundamental na prática espírita. Devemos sempre estudar antes de praticar, questionar com lógica e insistência, analisar conteúdo, estilo e coerência. É fácil fazer isso? Não. Por que não é fácil? Porque quando a gente recebe uma mensagem, a gente às vezes está na correria do dia a dia, a gente lê e fala, nossa, que beleza, e pum, publica, manda, coloca em rede social, manda em grupo de WhatsApp, né? Mas a orientação de Kardec é, primeiro, questionar com lógica e insistência, analisar o conteúdo, o estilo e a coerência. Isso é prática, isto é hábito, nós precisamos ter este hábito. Né? É a isso que nos convida a fé raciocinada. Não fosse para ter uma fé raciocinada, a gente ainda poderia estar professando uma doutrina que nos dissesse por onde ir e não que permitisse que nós avaliássemos qual o melhor caminho. Por isso que nós precisamos questionar e analisar o conteúdo, o estilo e a coerência. Não aceitar passivamente em razão do nome que assina e buscar experiência por meio do estudo sério. Então, por meio do estudo é que nós adquirimos experiência para poder fazer essa análise, né? Para poder dizer, olha, eu estou lendo que o Espírito que diz ser quem ditou esta mensagem, não me parece que seja ele efetivamente. Ficou muito claro ali numa das mensagens que a gente leu, São Vicente de Paulo, numa delas, fala de questões militares. Quer dizer, é importante que a gente entenda o seguinte, como alguém que não tenha nada a ver com o militarismo vai citar militarismo. Da mesma forma que, se eventualmente alguém que esteja à frente de questões militares, como Napoleão, falar de algo que não tenha absolutamente nada a ver com a sua história, o seu modo de ser, vai ficar muito claro que não é o próprio Napoleão, ou pelo menos nós teremos uma pista nesse sentido. Claro que, como eu disse e repito, fácil? Não. Não é fácil. Mas o que pode nos prover de ferramentas para que a gente faça esse estudo e esse
essa análise criteriosa, para que a gente cada vez mais saiba distinguir o que é e o que não é verdadeiro. Só o nosso preparo pessoal. Não há outro caminho. Nosso estudo, nosso preparo pessoal, a nossa boa vontade, o pedido para que a espiritualidade maior nos oriente, nossos mentores espirituais, né? Na análise de alguma coisa. Porque se nós temos boa vontade, nós já sabemos o que, nós já vimos o que nos capítulos passados. Que a partir do momento que nós temos boa vontade, boa intenção, os espíritos superiores, os espíritos que querem trabalhar de forma séria, se aproximam de nós. Então, a partir deste momento, a partir da nossa boa vontade, do estudo sério, do aperfeiçoamento pessoal, do conhecimento da doutrina, dos princípios cristãos e evangélicos que embasam essa doutrina universal, aí nós conseguimos fazer uma análise, né, que nós entendemos que é ou não verdadeira. E aí eu pergunto o seguinte: será que nós precisamos ter consenso? Vamos imaginar o seguinte: num grupo mediúnico, formado por 8 pessoas, um espírito se comunicou e assinou a mensagem. 5 pessoas entendem que aquela mensagem é verdadeira. 3 pessoas entendem que aquela mensagem é apócrifa. Como é que nós resolveríamos essa questão? O que vocês acham? Falei bastante, agora eu quero ouvir. O que vocês acham? Como é que isso seria resolvido dentro de um grupo mediúnico? 5 pessoas entendem que a mensagem é verdadeira. 3 entendem que não é. Com facilidade, né? Vocês acham que eu só vou trazer facilidade aqui? Hein, Eugênio? Fácil não, hein? Oswaldo, eu acho que os 8 integrantes do grupo mediúnico têm que ter a mesma opinião. Se 8 pensam de um jeito e 3 pensam de outro jeito, eu acho que não vai dar problema, Oswaldo. Os 8 têm que pensar igual. Ou é verdadeira ou é falsa. Quando você diz assim, os 8 têm que pensar igual, fala mais sobre isso, por favor. O que você quer dizer com isso? Eles têm que concordarem. Essa comunicação que nós acabamos de receber, nós achamos que ela é verdadeira. Ok, 5 pessoas acham. Não, eu acho que os 8 têm que achar. Mas e os 3 que não acham? Como é que faz? Então, aí eu diria que ela é apócrifa. Eu diria, ela é apócrifa. Na minha opinião. Porque o bacana que você está trazendo, Rogério, é mais ou menos por aí mesmo. O que eu quero que a gente entenda? Nem sempre a avaliação que eu fizer vai ser a mesma que você vai fazer. Não É vai. possível que pessoas diferentes entendam o seguinte: eu entendo que se trata de uma mensagem verdadeira. E o outro diga: eu entendo que não se trata. Isso é plenamente possível porque o Espiritismo dá a liberdade de convicção individual. Cada pessoa pode formar a sua convicção. Se naquele grupo houve uma divergência entre pessoas, não há problema algum. O que eles terão que ter reserva? Só para passar esta mensagem à frente. Porque a partir do momento que 3 pessoas entendem que aquela mensagem não é verdadeira, isso já é um limitador
para que aquela mensagem seja passada à frente. Qual é o objetivo daquela mensagem? Criar no coração, então, daqueles 5 aquela certeza. Ótimo. Mas também gerou uma dúvida no coração daqueles 3. E está tudo bem? Está tudo certo? Quem está certo? Qual a forma de saber quem está certo? Não tem. Nós não temos. Né? Por isso, veja, olha só, a subjetividade que é isso. Por isso que quando Kardec ficou na dúvida sobre aquela última mensagem, ele não se sentiu apto a dizer, eu entendo que esta mensagem seja verdadeira, ou eu entendo que essa mensagem seja falsa. O que ele fez? Submeteu a análise da instância superior, né? Que foi ali a Sociedade Espírita de Paris. São Luís está na coordenação, né, dos trabalhos doutrinários, vem e esclarece que não era daquele espírito. Então, o que nós também percebemos? O seguinte, que dada a seriedade da instituição, espíritos superiores também poderiam se manifestar. Vamos imaginar que isso aconteceu dentro do nosso lar, num grupo mediúnico dentro do nosso lar. É possível que nós perguntemos aos coordenadores espirituais da casa ou do grupo se aquela mensagem é ou não verdadeira, diante da dúvida dos 3? É possível. Kardec não fez isso? Fez. Kardec fez isso. Kardec submeteu a análise da mensagem ao crivo da instituição da Sociedade Espírita de Paris, né? E a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos lembrar o seguinte, um centro espírita, uma casa espírita, uma casa de oração, ela existe primeiro no plano espiritual, depois no plano material. Mas as bases dela são espirituais. As bases de tudo que a gente vê aqui, de todas as instituições, aqui nós temos acesso, as instituições que nós temos, nós enxergamos materialmente falando, a base dela primeira é no plano espiritual. Depois ela é plasmada aqui no plano material. Então, a gente pode levar a questão à análise da instância superior. Eu faço muito isso. Às vezes eu estou com alguma dúvida de como proceder dentro do centro espírita. Se há questões que eu levo para a instância material, e aí, quando a dúvida é mais minha, mais subjetiva, eu levo à instância espiritual. Então, mentalizo a diretoria do centro e coloco a dúvida. Com o tempo, as coisas vão se aclarando ali, e fica mais claro para mim o que fazer em determinadas situações. Tá? A gente pode ter esse acesso, a gente pode ter essa conduta, né, de submeter as nossas dúvidas a instâncias superiores, tá bem? Alguém mais gostaria de comentar sobre esse aspecto? O que vocês acham? Vocês acham que é fácil, né? Abram suas câmaras e manifestem. Se vocês acham que é fácil analisar uma mensagem psicografada por um médium e assinada por um espírito, pegar aquele texto, ler e dizer, eu entendo que é verdadeiro, eu entendo que não é. O que vocês acham? Falem sobre isso, por favor. Manifestem-se. Oi, Oswaldo, é a Graça. Oi, Graça. Tudo bom? Tudo bem? Eu acho que é muito difícil. E quando há eu acho que você respondeu muito bem aí, quando há realmente uma incerteza, se um grupo considera que não é, com certeza não pode ser mesmo divulgada, né? Não pode. Já não pode, né? Assim, aquelas comunicações, elas não são divulgadas, geralmente ficam guardadas. Mas é muito cuidado que precisa ter com relação a isso, né? Porque
como você disse, né, é tão bonito ouvir isso, né, a gente levar para instância superior, pedindo essa inspiração, né, ali Kardec era tão bonito, né, que ele levou e É, São Luís respondeu, né, mas a gente pode realmente mentalizar e pedir também uma inspiração, né, na hora de decidir determinadas atitudes mesmo que a gente precisa tomar no nosso trabalho, na casa. E com relação às mensagens, eu acho mesmo que esse cuidado, porque assim, a diferença entre os grupos, logicamente, cada grupo deveria apresentar por que considera, né, os critérios que usa para considerar aquela mensagem como verdadeira, e o outro grupo apresentar também por que considera que não é verdadeira. Mas desde que há essa divisão, com certeza ela tem que ser considerada, a princípio, apócrifa mesmo. Mas é só isso aí que eu teria a dizer. é exatamente isso, Graça. E não é fácil, né? Não Não é é fácil. fácil. Não é Não é fácil. fácil, não. E o que a gente precisa para a gente ter mais facilidade para ler um texto e falar assim, não, eu acho que é verdadeiro, eu acho que não é. O que vocês acham? Muito conhecimento, né? Eu acho, muito conhecimento. A gente tem que ter muito estudo mesmo, reconhecer, conhecer os estilos. É muito difícil. Então, a princípio, conhecimento mesmo. Seria o Exatamente, primeiro critério. exatamente. Isso é fácil a gente adquirir? Tem que estudar muito Muito, a isso mesmo. doutrina, E é ler fácil estudar? muito. E é fácil estudar? É fácil, é só se dedicar 24 horas por dia. Não é fácil não, Rogério. Mas você sabe Eu uma sei. coisa que a gente não faz e que nós deveríamos fazer mais? Nós estávamos tratando sobre isso ontem no centro. A gente tem a impressão de que a gente só se culturaliza quando a gente senta, pega um livro e vai estudar. Mas nós desconsideramos o nosso período de sono. Vamos imaginar que a gente fica um terço da nossa vida dormindo, mais ou menos? Não é isso? É, Não é? Então, é. se a gente viver 60 anos, 20 anos a Sim. gente vai ter dormido. O que a gente faz nesse período? Nós precisamos, como espíritas que somos, como espíritos que somos, acreditar que durante o nosso desdobramento nós podemos também nos culturalizar. Nós podemos participar de cursos de formação no plano espiritual. Basta a gente pedir. Basta a gente se matricular nesses cursos com a vontade da alma. Olha, Jesus, meu anjo de guarda, meu mentor espiritual, tenho muita vontade de fazer um curso assim, assim, assim no plano espiritual. Aceita a minha matrícula aí. Fazer aquela prece, aquele pedido com fé. Gente, vai acontecer. E vai acontecer de modo a você se lembrar que você esteve em uma palestra ou em um curso no plano espiritual. Alguém já teve essa experiência e gostaria de dividir conosco? É. Especificamente, curso, palestra, não. Palestra, de lembrar que já estava num local, às vezes não com muita clareza, mas lembrar assim, eu estava numa palestra, parece que eu estive numa palestra, hoje à noite, alguma coisa assim. Alguém já passou por isso? Aqui no grupo? Já aconteceu com você, Graça? Estou aqui tentando lembrar, Oswaldo, mas assim, não tenho uma lembrança clara. Eu estive num ambiente escolar, mas assim, foi aquela história que eu contei para vocês aqui já há um tempo atrás, quando eu encontrei meu pai, né? Ele já desencarnado, eu sabia. Então, eu estava num ambiente escolar, porque era uma sala de aula onde eu estava. Mas eu não sei se eu estive ali só para encontrar com ele ou se aconteceu alguma coisa a mais, assim, eu não me lembro. Entendi. Não ficou registrado, não. Mas era um ambiente escolar.
Era né? um ambiente escolar. Olha E que um coisa ambiente boa. escolar bem assim, comum, do meu tempo, né? Tempo em que a gente tinha aquelas carteiras, quadro negro, tinha tudo isso na sala. E a gente estava ali Maravilha. arrastando as cadeiras para a gente fazer uma prece. E disso eu guardei a lembrança muito viva, mas não lembro mais nada assim. Que maravilha. Então, às vezes nós vamos lembrar, às vezes não, que não significa que nós não tenhamos feito, tá? Eu espero Muitos ter de feito. nós, com certeza, se você lê um livro durante o dia, se você se dedica a um estudo como nós estamos estudando aqui hoje, e nós temos um tempo tão reduzido, o que a gente vê aqui é tão amplo e a gente precisa resumir tanto, que às vezes é muito natural que depois vocês possam fazer um exercício de fixação enquanto dormem, né? Nossa porção espiritual continuar o estudo. Isso é muito bacana. Nós vamos ter aí algumas aulas, nos nossos próximos 2 encontros, nós poderemos dividir experiências nesse sentido, né? Talvez eu comente com vocês alguma, mas uma delas, né, que eu comentei esse final de semana, para amanhecer domingo, nós participamos de um grupo lá no Domingo Cedo, que é o grupo da evangelização infantil, e eu me recordo exatamente de um trabalho mediúnico que nós estávamos fazendo de sábado para domingo, com as pessoas do grupo, e tem lá a Angélica, que eu adoro ela de paixão, mas ela fala pelos cotovelos, e no trabalho mediúnico eu falei, Angélica, nós precisamos começar, para de conversar, mas assim, era a Angélica mesmo, até no jeito de ser, sabe? Falastrona, que não parava de conversar. Muito interessante nesse trabalho mediúnico, como nós estávamos todos em espírito, e a pessoa que estava sendo atendida, quando a gente fez uma energização para o problema que aquela pessoa estava passando, ali a gente conseguia ver as energias fluindo, foi muito bacana. Então, assim, é o trabalho que a gente faz durante o nosso desprendimento. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos ser voluntários, nós podemos fazer um monte de coisa, basta a gente pedir e querer. Por exemplo, na época lá das enchentes do Rio Grande do Sul, eu tinha muita vontade de ajudar, mas eu não podia parar minha vida e ir para lá. Então, o que eu pedia? Eu pedia que, em espírito, eu pudesse ajudar. E imagina a demanda que tem num lugar daquele para a gente ajudar espiritualmente, né? Então, se eu fui, não me lembro, não me recordo, mas eu me coloquei à disposição da espiritualidade para ir trabalhar. Então, durante o tempo que eu estava dormindo, meu corpo estava aqui recuperando as energias, porque sem isso a gente morre, né? Nós precisamos desse desconectar de nós, enquanto espíritos, da nossa matéria, para que todas as nossas células sejam recarregadas. Enquanto isso, nosso espírito está livre, liberto, para ter as experiências que nós queremos ter. Estudo é uma possibilidade, trabalho é outra, trabalho voluntário. Da mesma forma, quando a gente está num padrão vibratório baixo, também. Nós vamos ter experiências à noite ligadas com um padrão vibratório mais baixo. Tudo vai depender da continuidade daquilo que a gente foi sentindo, pensando e fluindo ao longo do dia. Tá bem? Tudo bem. Alguém quer comentar algo mais a respeito? Então, o que nós vimos? Que o nosso preparo pessoal, ele é imprescindível para que a gente tenha uma segurança a mais para avaliar essas questões de mensagens que são verdadeiras ou não. Né? Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que a vigilância constante e o conhecimento doutrinário são nossas melhores defesas contra os espíritos mistificadores, aqueles que querem enganar, né? Que se aproveitam da credulidade e da falta de questionamento para propagar suas comunicações falsas.
Então, olha lá, vigilância constante. O que é vigilância constante? Então, nós precisamos perceber o seguinte: qual é a nossa intenção? O que nós trazemos no nosso coração? O que nós estamos buscando? Qual vai ser o meu objetivo ao estudar esta obra, essa mensagem, essa comunicação? E o conhecimento doutrinário. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós adquirimos conhecimento doutrinário, e dificilmente nós vamos engolir mensagens que não têm a ver com esses conhecimentos doutrinários, né? Com a profundidade do ensinamento da doutrina espírita, que é muito profunda, é muito profunda. Nós vamos ter a oportunidade de, nos nossos próximos encontros, né? Nós estamos aqui finalizando o livro dos médiuns, por meio desses encontros que nós fizemos, e nós vamos entrar no estudo do que efetivamente é a doutrina espírita. E nós vamos ficar, assim, apavorados. Essa é a palavra que eu queria usar. Apavorados no bom sentido. Meu Deus, como eu nunca me dei conta disso, porque nós temos uma noção muito pequena do que é a doutrina espírita. Nós temos uma noção, assim, bem apagada do que é o espiritismo, do que é a doutrina espírita. A partir do momento que nós formos analisar as obras que virão aí nos próximos encontros, nós vamos ficar profundamente, vou usar uma palavra propositalmente aqui, orgulhosos de já ter conhecido essa doutrina. Assim, o nosso coração vai ficar aquecido, orgulhoso nesse sentido, de ter o coração aquecido para dizer, puxa, o meu esforço me trouxe até esse conhecimento. Vai ser muito bacana, e nós vamos nos sentir pessoas que estão, assim, num momento das suas vidas muito abençoadas, por termos tido contato com essa doutrina, que é uma doutrina que ela não se limita, né? Não é uma doutrina que ela foi produzida por uma instituição, é uma doutrina que vem de espíritos de grande elevação moral para nós, trazida de grande elevação moral, que interpretam essa questão do Deus, né, das leis naturais, e que traduz essa interpretação em princípios, em regras, em leis que são autorreguláveis e que a gente precisa, sobre as quais nós ainda entendemos muito pouco. O estudo é imprescindível para que a gente amplie esse nosso conhecimento sobre a doutrina espírita e cada vez mais tenha segurança para poder avaliar o que é e o que não é falso. E encerro aqui a minha fala, já para passar a palavra para a Ana Carolina, voltando a um aspecto que me faz cada vez mais admirar essa doutrina. O poder, o empoderamento que a doutrina dá a cada um para desenvolver a sua visão. Né? Eu não preciso concordar com o que o Rogério pensa. Eu não preciso concordar com o que a Ana pensa. Às vezes a minha visão é diferente da do Rogério, da Graça. Está tudo bem. Desde que eu tenha aquela visão, tenha dentro de mim a firmeza de saber o seguinte, não, eu tenho a segurança para entender dessa forma. Mas isso nós adquirimos como? Com o passar do tempo, com o estudo e com conhecimentos sólidos, né? Não superficiais. Por isso que é muito importante, e nós estamos finalizando o estudo desse livro, é muito importante a gente entender que nós trouxemos em cada um desses nossos encontros um resumo do que são esses itens
do Livro dos Médiuns, né? Se a gente conseguir ler esses resumos e depois partir para uma análise do texto especificamente, o nosso ganho vai ser exponencial. E aí sim, a gente vai cada vez mais se culturalizando em relação a essa doutrina santa e abençoada. Ana Carolina, passo a palavra para você para suas considerações finais. Oswaldo, gostaria de agradecer, né, primeiramente pelo estudo, né, acho que vencemos, gente, o livro, né, a gente começou, tem uns 2 anos, né, que começamos com o Zé Roberto, assim, e só tem, assim, o que eu quero agradecer a todos, né, não só o Oswaldo, mas a todos vocês por essa jornada de estudo. O Jesse tem uma história muito bonita, um projeto muito bonito, né, que foi uma tentativa de, inclusive, principalmente as portas espirituais do nosso lar não se fechassem diante diante do início da pandemia, de toda aquela prova, né, e expiação que passamos, e o Jesse veio com essa proposta de continuar os estudos, né, porque uma casa espírita sem um grupo de estudo não pode ser uma casa espírita, né, como a gente viu com todas essas mensagens, com Allan Kardec, os ensinamentos que os espíritos deram para nós, né. Então, já estamos, né, esse mês, já 5 anos, realmente, no mês de agosto que iniciamos, né, que o departamento, na época, autorizou, depois foi o conselho, e a gente conseguiu fazer esse estudo, né. A ideia foi até da Ilza, que ela não conseguiu acompanhar a gente até aqui, vou ver se ela vai na segunda-feira lá conosco. A ideia foi dela, né, aí a gente elaborou o projeto junto com o Zé Roberto e fizemos Fica aqui para ensinar. estudo, né. Junto também com o Gustavo, né, que ele que nos auxiliou. O Gustavo, infelizmente, não está podendo participar com a gente toda segunda-feira, mas ele que posta ali no YouTube. Então, ele que auxiliou, ele que ensinou, inclusive, a gente mexer com a ferramenta do Meet, né, que a gente não sabia, né. Então, ele que já era da área, ele ensinou, inclusive, ele que cede a nós essa plataforma aqui. Então, assim, é um trabalho, né, não só espiritual, né, principalmente espiritual, mas em conjunto com muita gente, né. Depois conseguimos a aprovação final do nosso grupo de estudo. Então, assim, o nosso grupo de estudo é um grupo realmente oficial, ligado ao nosso lar. Então, quando nós estamos aqui, nós estamos representando o nosso lar, somos o nosso lar, só que nessa modalidade online, né. E como o Oswaldo falou, né, o nosso grupo ele tem o objetivo de estudar as obras de Allan Kardec, né. Então, assim, cada vez mais a gente né, estuda para poder, né, oferecer o melhor aqui. A próxima obra, né, que nós vamos estudar, a gente vai todas essas mensagens que nós estamos falando aqui vai vir de forma melhor, ali, mais detalhada ali no grupo do WhatsApp, tá? Com datas e tudo específico. Vamos abrir outro período de inscrição, né, porque cada obra a gente abre um período de inscrição, faz a divulgação. Então, eu vou pedir também, quando a gente postar a arte de divulgação, para que isso seja, vocês repassem também aos seus amigos, aos seus colegas. É uma obra, não é tão densa, né, como foi o Livro dos Médiuns, mas é de grande importância, né, que vamos estudar o que é o Espiritismo. Vamos consertar um erro que fizemos. Era para a gente ter começado por essa obra, mas começamos pelo Livro dos Espíritos. Agora a gente vai refazer, né, ou seja, né, voltar novamente, e vamos começar agora de uma forma mais correta, né. Então, vamos estudar o que é o Espiritismo, junto com alguns textos, né, até comentei hoje com o Oswaldo, junto com os textos iniciais, né, que a gente vai ver pouco estudado no centro, né. Então, a gente vai tentar desenhar melhor um programa para que a gente possa realmente compreender de forma muito mais profunda que o curso, por exemplo, o ED nos oferece. Também não é o objetivo do curso ED, né? O curso ED é só oferecer os princípios básicos, né, e trazer as pessoas para casa, né? Depois a gente tem sempre o compromisso eterno, né? Como o Oswaldo falou, né, assim, até mesmo quando a gente está, entre aspas, sonhando, né? A gente tem um compromisso. André Luiz fala disso, né? O André Luiz
fala isso em Missionários da Luz, né? Ele fala do grupo de estudos de espíritas, inclusive encarnados, fala, né? Tem uma palestra lá dele que ele tem uma parte que ele está numa palestra espírita, onde ele fala que muitos ali estavam encarnados, né? E era uma palestra chamando a atenção daqueles trabalhadores, né? Então a gente também estuda e a gente também leva chamada de atenção, e graças a Deus, né? Que a gente recebe isso, né? Então, nosso compromisso aqui é um compromisso, assim, para a vida, para todas as vidas, né? Então, espero que a gente se reencontre também, mas que a gente consiga, pelo menos nessa vida, a gente consegue, pelo menos, ir até as 22 obras de Allan Kardec, a Revista Espírita, quem sabe, né? Porque é uma jornada muito grande, né? Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, né? Não dá para a gente colocar muito mais tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer, né? O Zé Alberto não está aqui, mas se ele for ver esse vídeo, também gostaria de agradecer muito. O Zé Alberto ajudou muito, assim, no início. Inclusive, ele que idealizou também conosco esse projeto, né? Infelizmente, ele não conseguiu continuar. Quem sabe ele volta, né? Porque tanto trabalho que a gente vai ocupando ali na Casa Espírita, né? Ele falou que não iria dar conta. Se alguém quiser falar alguma coisa também... Quem sabe ele não vai nos encontros presenciais? Eu vou mandar, eu pensei isso hoje, sabe, Oswaldo? Assim, eu sei que ele está viajando, não sei qual semana que ele ia viajar, mas talvez alguma dessas segundas-feiras, né? Bacana. E agora, falando do encontro presencial, né, vai ser, como a gente colocou ali em votação, o encontro vai ser presencial, também vou colocar as informações ali pelo WhatsApp, no mesmo horário, tá? Só a diferença é que vai ser presencial ali no auditório maior ali do nosso lado. Né? A gente vai tentar fazer uma aula um pouco mais diferente, né? Um estudo um pouco mais diferente, encerrando, né, esses debates especificamente sobre o livro dos médiuns, né, essas temáticas mediúnicas. Para depois, vamos ter essa mini férias, né? Na verdade, vai ser para a gente reorganizar, né, o projeto do que é o Espiritismo. Voltamos em setembro, né, a gente vai voltar em setembro com a palestra do professor Sérgio Santiago, falando já sobre o livro que é o Espiritismo, e depois a gente caminha, né, como eu falei, o nosso grupo aqui é para a vida inteira, para as vidas todas, né, então a gente vai ser eterno. Espero que a gente consiga, né? Com certeza. Você sabe que você comentou, né, que talvez devesse ter começado por o que é o Espiritismo. Eu acho que está super adequado. Porque essa obra do que é o Espiritismo, ela é tão profunda que exige um conhecimento prévio. Às vezes a gente, se a gente não tiver estudado, né, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, eu acho que a gente já traz um cabedal melhor para entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Exato. A gente viu aspectos práticos. Então eu acho que tudo é providencial, viu, Ana? Sim. Eu acho que é providencial, foi no momento certo. Como a gente não tem um prazo para terminar, né? Assim, não, vamos recomeçar, né? Vamos na ordem certa. Eu gostaria de agradecer a acolhida do grupo, né? Entrei com esse trem andando rapidamente, já sentei na janelinha, já estava na sua... a programação já que você viria, só demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho. E muitos outros colegas aqui, né, que vieram depois, e assim, tem pessoas, né, né, por mais que a gente se vê só online, mas assim, eu tenho carinho por todos vocês, alguns eu vejo no nosso lar, outros nessa jornada, pessoas começaram lá do início, já 5 anos atrás, 2 pessoas, amigos nossos, desencarnaram, então assim, a gente, mesmo online, a gente se apega, né, nas pessoas, então assim, sempre lembro com muito carinho, e eu tenho, assim, uma paixão muito grande por esse grupo, participo de outros grupos da casa, mas tem alguns grupos que a gente tem uma paixão um pouco maior, né, e esse é um projeto que eu adoro, assim, e eu tenho que agradecer, porque, assim, faz com que a gente estude muito mais. Sim, né? Com certeza. E o Rogério falou, né, que é todo dia, né, o estudo, mas é todo dia. Se você for ver, tem dia que é só 15 minutos. Se você pegar uns 15, 20 minutos e estudar, a gente consegue. Né? Assim, é só uma questão de disciplina, né? Uma coisa que eu tenho obtido, assim, me ajuda, né? O nosso dia é super corrido, mas às vezes no carro,
dá para você ir ouvindo alguma coisa. Também. Né? Tem muitos no carro, no ônibus, a hora que você está Audiobooks, andando, né? Tem, né? Tá caminhando, tá lavando Exato. uma louça, tá fazendo alguma Exato. coisa. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, É. dá para a gente, às vezes, ir ouvindo ali alguma coisa que já nos ajuda. Eu falo, olha, Já nos ajuda, vai edificando, né? Exatamente. Hoje Tem é mais fácil. muitas palestras, né? A FEB coloca muitos materiais, né? A Maria José, né, que está aqui, né, Maria José, você pode falar, né? Toda terça-feira a gente tem que escutar um vídeo, né? Que a gente participa do mesmo grupo mediúnico. A gente tem a Marina, que é dirigente, ela é muito rígida. Aí, se a gente chegar lá sem estudar. Então, às vezes, eu falo assim, nossa, eu tô ali na academia, mas tô ouvindo o vídeo, porque acho que é mais com medo da Marina do que da equipe espiritual. Porque, assim, não dá tempo, nossa vida realmente é corrida, então a gente entende, né? E a gente tem que fazer essas jogadinhas aí. Não, eu vou pegar esse horário aqui, ó. É esse horário, escuta, tem bastante material, né? Por isso que a gente compartilha, às vezes, vídeos, assim, para poder estimular. Agora, nada substitui a leitura da obra mesmo. Isso não tem como, né? Por isso que a gente tem que ter esse compromisso de estudar em casa, para depois a gente vir aqui no grupo e fazer um debate, que é o que a gente pretende, né, Oswaldo, fazendo no próximo livro, deixar isso mais fluido, isso mais dinâmico, né, para que a gente possa criar um ambiente mais gostoso de estudo. Maravilha. Obrigada. Obrigado a todos. Quem puder fazer a nossa prece de encerramento. Karen. Eu estou tão começando que eu não me sinto muito confortável em fazer. Pode deixar que eu faço, Oswaldo, então. Olha, eu quero pedir licença e eu também quero agradecer ao Oswaldo, a Carolina, as irmãs, os irmãos. Eu cheguei aqui bem próximo do final, mas eu amei participar desse grupo de estudo com vocês e quero continuar até o final dessa encarnação. Vamos sim, já é um compromisso firmado, gente. Fica tranquilo que na próxima estamos juntos também. Estamos juntos também. Sim. Quando a gente retornar à pátria espiritual, quem sabe a gente tromba, se encontra lá, né? Lá na erraticidade. Falar, uau, estamos na mesma turma aqui, ó. Estamos na mesma turma, com certeza. E vai ter tempo, viu, Ana, da gente estudar as 22 obras. Vamos dar tempo, sim. Vai dar tempo. Vamos estudar. Porque o Jesse não vai acabar, né? Quando a gente estiver do lado de lá, eu vou te encontrar. Nossa, Ana, vamos manter aqui. Nós não temos prazo de validade, né, Graça? Eu também quero fazer o que o Rogério fez, agradecer muito, muito, muito. Eu também amo esse grupo, estou aqui desde o Livro dos Espíritos, né? Comecei também, não comecei no comecinho, mas peguei logo depois, quando eu soube que tinha esse grupo de estudos, e foi bom demais, tem sido bom demais a conta. Com o Zé Roberto, com você, com o Oswaldo. Gente, muito obrigada mesmo, muita gratidão, muita gratidão. Viu? Um abração para você. Eu agradeço, Graça. Nos sentimos abraçados. Eu vou fazer a oração final, então, gente. Vamos nesse clima de elevação de pensamentos. Vamos fechar agora nossos olhos do corpo material, abrir os nossos olhos da alma e pedir, né, a Deus primeiro, agradecendo pela infinita bondade da vida, do amor, agradecer essa oportunidade de aprendizado, agradecer por esse ciclo de estudos que estamos encerrando, por toda a luz que recebemos, por todo o ensinamento espírita que estamos aqui aprendendo junto e compartilhando, que a luz do Evangelho continue a nos iluminar, fortalecendo a nossa vontade de estudar e de sempre servir ao nosso próximo, que os bons espíritos nos amparem em nossa próxima caminhada de estudo, auxiliando-nos a superar todas as dificuldades e a colocar em prática os ensinamentos recebidos. Que a paz, a esperança e a fé fiquem sempre conosco em nossos corações. Que assim seja.
Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, gente. pessoal. Boa noite, muito obrigada. Ótima noite. Boa noite. Ótima semana a todos. Boa noite a Obrigada, todos. Paulo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada, Vilmar. Boa noite a todos. Boa Gratidão. noite, Thelma. Boa noite, Karen. Até mais, pessoal.